Bom dia, pessoal. Bom dia de novo, né? O ao vivo tem dessas coisas. A internet aqui caiu. Peço desculpas para todo mundo que a gente estava num assunto super legal, a Bruna conversando, ela ia bem responder minha pergunta e aí a minha internet não nos auxiliou. Mas eu já mandei o áudio para ela, a Bruna já voltou aqui, ó. Voltamos. Ê, Bruna, você tá vendo que a vida do Faustão não é fácil não, né? Esse negócio de ao vivo é complicado. Ô, Pessoal, vou amiga, só fazer uma introduçãozinha aqui, porque como a live vai ficar salva, senão depois a pessoa entra e fala, gente, eles começaram a live do meio aqui. Então, assim, olha, meu nome é Luiz, eu sou um dos fundadores da Abrada, essa é a Bruna, ela é uma das nossas queridas associadas que faz parte da nossa família, e a gente está debatendo hoje sobre os temas de como começar a divulgar no agro. A gente estava falando um pouquinho sobre os nichos de produtores rurais, que eles são diferentes, que eles têm problemas diferentes. E aí eu comentei com a Bruna a questão que eu acho que ela vai saber falar melhor que todo mundo, porque ela conhece essa realidade, ela é de lá, que é a questão da regularização fundiária dos produtores lá em Rondônia. Como que é esse problema aí, Bruna? Ele afeta o pequeno, o grande, o médio, a todo mundo? Como que é? eu acho que assim uma questão ainda aqui de educação, sabe? Educar o produtor rural que tendo a terra regularizada, ele vai ter acesso a crédito rural, Crédito terá para um ela. benefício para eles. Então, assim, tem quem já tem essa consciência, já é produtor de soja, aqui no estado é um setor que está crescendo, mas também tem aquele pequeno produtor rural que ainda faz aquele contratinho de gaveta e tal, não busca essa regularização da terra. Não, que legal. E pessoal, essa questão da regularização fundiária é interessantíssima. Eu não tenho uma atuação voltada para ela, mas eu me recordo que quando a gente foi até Belém dar um curso lá, o Miguel, que é um dos nossos associados também, ele nos convidou para ir até o Iterpa. E ele contou como que surgiu esse problema da regularização, pelo menos lá no Pará, acredito que seja mais ou menos a mesma história de Rondônia, que era uma questão de medição, de que eles não tinham como auferir o tamanho da área que eram doadas, e que até hoje surgem, por exemplo, cartas de sesmarias e que elas são aceitas, né, Bruna? Que é uma coisa que a gente acha que a gente só estuda na escola, naquelas aulas de história do Brasil, mas que até hoje, para o direito, elas são essenciais. Eu admiro o Miguel, que ele sempre fala que se você quer estudar direito agrário, regulação de terra, você tem que estudar a história do Brasil. Se você vai olhar os livros de direito agrário, tudo fala lá da época do descobrimento, das Sesmarias. Então a gente tem que ficar atento à história também, não é só pensar no agro, no agro e esquecer da história. O mais importante que entender a lei é entender o porquê da lei, muitas vezes, né? Só assim a gente vai conseguir achar algumas soluções. E o agro em si, eu não digo só pela regularização fundiária, mas para todas as outras questões que envolvem questões ambientais, trabalhistas, a gente tem dificuldade de encontrar material. Eu até vi alguém pedindo dicas de livros aqui, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar. É até bom que eu estou aqui no escritório, eu tenho alguns livros que eu vou poder mostrar. Mas agora vamos voltar à questão dos clientes do agro. Bruna, quem mais você acha que dá para ser cliente aí, que dá para esse tanto de advogado atuar? Então, a gente às vezes tem uma mentalidade que não vai ter espaço para todo mundo, é muito advogado. Mas, gente, tem tanto serviço no agronegócio que é importante para a gente ter mais pessoas atuando na área. Tanto que é que a formação doutrinária do agronegócio, ela é muito carente ainda, né? Então, nós somos os futuros doutrinadores, nós estamos formando as jurisprudências, as doutrinas, e como eu falava, né? A gente só foca no produtor rural, mas também tem as empresas do agro, né? A gente tem os fabricantes, as corretoras, as trends, as revendas, as securitizadoras, as startups. Então a gente também não tem só o produtor rural como cliente, né? A gente tem várias empresas que prestam serviço para o agronegócio, que fornecem insumos, que fornecem produtos. Então a gente também tem que ficar atento às necessidades dessas empresas. E E isso é um mercado que ainda está em criação, né, Bruna? Estou ouvindo você falar startup.
Eu até tenho um cliente meu que ele contratou um negócio que eu achei fantástico. O que que acontece? Eles contratam o pivô, que eu não sei se vocês sabem o que que é um pivô, pessoal. Ele faz como se fosse chover na lavoura, retirando a água do rio. E ele contratou um pivô, só que ele construiu um pivô, só que ele arrendou metade do pivô e ele precisava dividir a energia. E ele contratou uma startup que ela consegue, com o método, o algoritmo, sei lá o que que eles fazem, mensurar quanto o produtor A usou de energia e quanto o produtor B usou de energia. Olha que coisa inovadora. Antigamente eles faziam isso no dedo, na cabeça. Olha que oportunidade gigantesca. Imagina quantos produtores têm esse problema. Não, e o mundo agro já deixou de ser, né? Aquele. É o da roça, me desculpa a terminologia, né? Na verdade, hoje a produção rural é muito tecnológica. Com a pandemia, acredito que foi um salto que deu na tecnologia, né, para a produção rural. Hoje em dia, nós temos uma produção de grãos, produção de gado muito maior em pequenas áreas. Então, a gente tem que ficar atento também a essas mudanças, acompanhar essas mudanças. Assim como o advogado tem que acompanhar as mudanças do seu ramo, da sua carreira, né? Evoluir, assim também acontece com o agro. Então, é importante acompanhar. E isso que a Bruna está falando é uma coisa interessante. Produtores rurais que geralmente não se tecnificam, antigamente a gente tinha muito, ainda tem hoje, mas é menos. A gente tinha aquelas propriedades rurais familiares grandes, em que o pai tinha 4 ou 5 filhos e eles tocavam a propriedade. Hoje em dia, o que que acontece na maioria dos casos? Os pais formam gestores, e é assim que nós queremos que seja, pensamos que deve ser, na verdade, não sabemos se é uma verdade absoluta. E essas pessoas contratam outras pessoas para fazer o trabalho. Então, hoje nós temos no campo, por exemplo, tratores com GPS. E olha que coisa legal. Todo ano você tem que contratar a correção do GPS para o trator. Olha que coisa tecnológica. Para que ele risque o canteiro de maneira correta, porque senão ele vai ficar torto. Se você errar, acho que 3 ou 4 centímetros, você perde questão de tipo 12% do seu pivô irrigável. Olha, e isso antigamente era feito no olho. Olha o tanto que a tecnologia aumenta a produtividade. Igual a Bruna falou do gado, esse negócio do canteiro, aproveitamento do campo irrigável nos pivôs. Eu estava vendo aqui uma pergunta que estava na outra live, na verdade, o que a gente perdeu, né? E Caiu. alguém perguntou, né, qual que seria o ramo que melhor tem demanda para apresentar para o cliente, qual a necessidade. Isso entra um pouquinho no que o Luiz estava falando sobre as diferenças de cada região. Pois lá no sul, sudeste, ainda já está muito mais evoluída a questão do agronegócio do que aqui em Rondônia, por exemplo. Porque lá já fala uma questão mais empresarial, crédito rural, e aqui a gente está se adaptando ainda. Aqui são culturas muito novas. Inicialmente, aqui no estado, ele se destaca muito na produção pecuária e na produção e da piscicultura. Aqui é um grande exportador de peixe e gado. A gente está começando a também muito a produção de soja, milho. Então, você está bem diversificado e vai depender da necessidade do seu cliente, o ramo que você vai escolher. Olha, eu quero advogar para um produtor de soja. Eu tenho que conhecer a cadeia produtiva, a saber sobre safra, safrinha, saber Quantos quilos tem uma saca de soja, né, Bruna? exatamente. Entender a necessidade do seu cliente, entender o porquê ele está com aquele problema. E uma coisa que eu admiro na advocacia do agro é porque é muito consultiva, né? Você trabalha querendo prevenir o problema do seu cliente, evitando judicializações, tudo mais. Então, é uma coisa que eu gosto muito do agro é por causa disso, porque evita esse excesso de judicialização. Você trabalha muito com o preventivo. Isso, e voltando um pouquinho nisso, que eu acho que a pergunta era qual a área mais rentável do agro, né? Que eu acho que era a pergunta, era isso, não era? Era um negócio Era assim. algo assim. Então, gente, não existe a área mais rentável do agro, depende da região, é igual a Bruna está falando. Talvez no Pará, e depende muito do profissional também, como ele sabe se posicionar, como é o trabalho dele, se é um atendimento personalizado, se é um atendimento
com mais produtores. Isso vai mais de modelo de negócio do que necessariamente de uma área ser rentável ou não. Posso dizer que muito provavelmente todas as áreas que a gente mencionou aqui, desde a regularização fundiária, a área empresarial, como a Bruna falou, a área ambiental, todas elas são muito rentáveis, desde que seja feito um bom trabalho, né, Bruna? Exatamente. Então, assim, pode ser que você seja um excelente profissional, advogado, ambientalista voltado para o agronegócio e seja ali o seu nicho, você forma a sua carreira com base nisso e você ganha muito dinheiro, né? Vai área mais rentável. Assim como você pode se especializar em crédito rural e você sendo o melhor na sua área, pode ser, é muito relativo essa questão de área mais rentável, né? A gente tem, você pode, no ramo dos possíveis clientes, você pode advogar para cooperativas de créditos voltada para o agro, ou para bancos, para empresas, para o produtor rural. Então, tem muito segmento. Então, assim, é a área que você mais gosta de atuar. Isso é relativo. Acho que quando você faz o que você gosta, não tem essa questão, a área é mais rentável. Vai prosperar. E é muito gostoso trabalhar no agro, pessoal. Estou vendo aqui a pergunta de qual a área mais indicada para um recém-formado. Olha, é igual a gente está falando. Eu escolheria a área a qual você mais tem interesse. Se você tem interesse, você consegue até gerar essa necessidade para o seu cliente. Muitas vezes, é o que a gente falou na aula de ontem. Muitas vezes o seu cliente nem não sabe que ele tem aquele problema. Muitas vezes ele nem percebe que aquilo é um problema para ele. Então cabe a nós, profissionais de direito, mostrarmos para ele. E claro, pessoal, apontar o problema todo mundo dá conta. Eu tenho 1000 problemas, a Bruna eu tenho certeza que tem 1000 problemas. O que o produtor quer? Ele quer uma solução. E na maioria das vezes, é igual a Bruna falou, o produtor rural não gosta de processo. Afinal, quem que gosta de processo, né? Só nós somos advogados. E eu acho que nem advogado anda gostando mais tanto de processo. Ele quer uma situação preventiva para evitar justamente o processo, para ele poder dormir tranquilo à noite. É exatamente isso, Luiz. E voltando um pouquinho, né, para o nosso tema de como iniciar a advogar, né? É necessário também, que é tão gostoso conversar sobre, né? A gente vai estimulando, vai puxando, uma coisinha vai puxando a outra. Tem tanta coisa para E falar, é né? necessário também o produtor. É importante também a gente como chegar nesse produtor rural, como falar, né? Ele não é um cliente normal, às vezes é um cliente que não tem instruível para ele, tem que conhecer os hábitos, entender, voltando à questão, entender a problemática dele, né? Então, a gente tem que ficar atento também a isso. Aonde que está o meu cliente? Como eu posso conhecer ele? A relação aos sindicatos, né, que eu comentei com vocês. Está começando, até mesmo participar das reuniões dos sindicatos. Falar, vou lá fazer uma visita, entender o que está passando na minha região, o que está passando com os produtores rurais aqui da região. A empresa, vou lá buscar, entender, vou perguntar o que essa empresa está fazendo, qual que é o segmento dela. Então, é um serviço muito especializado e acho que é isso que acaba tendo um contato, isso mesmo, humanizar o relacionamento entre o advogado e o cliente. O agro é isso. Advogar no agro é Pessoal, e uma coisa legal também, conhecer a realidade do cliente que a Bruna fala, não é simplesmente conhecer, é a questão da comunicação. A comunicação efetiva é aquela que as duas partes entendem. Você não tem que chegar para ele falando de modo. Você pode ser formal, mas só que você tem que usar termos que ele compreenda. E o mais importante do agro, que eu acho, pelo menos, e que a gente preza aqui no escritório, é compreender por que o produtor faz aquilo. Por que muitas vezes o produtor toma uma decisão que vai contra a nossa orientação. Pessoal, a gente tem que entender que a maioria dos produtores rurais está com aquela propriedade na família dele há 100 anos, talvez, 3 gerações, 2 gerações. A terra está no sangue dele. Ele nutre um amor pela terra, pela produção. E a gente precisa entender isso porque nós também tomamos esse tipo de decisão baseado em sentimentos. E esse amor é bonito. Então, eu tenho até um cliente que ele fala que nunca daria a fazenda que ele recebeu do pai dele em garantia no banco. Por mais que o juro abaixe,
por mais que seja um ótimo negócio comercialmente, ele não faz, porque ele nutre um amor por aquela propriedade. Exatamente, Luiz. Vocês estão me O escutando? ao vivo tem dessas coisas, Bruna. Eu tô te escutando, tá travada a sua imagem, mas eu tô te escutando perfeito. Ó, voltou. E também um grande desafio para quem está começando, né? Eu sou advogada recentemente também, comecei a advogar, me especializar no agro. E, e todo início é difícil. Eu sei que às vezes para se especializar em uma só área, renunciar às outras, né? Às outras áreas, assim, aparece uma demanda de tal área, eu falo, não, não quero. Mas mesmo que você necessite, talvez, advogar para as outras áreas, para você começar a crescer, a ter um capital, não perca o foco principal, que é se especializar em uma área. Você pode até permanecer por um tempo prestando serviço aí como por diversas áreas, mas é necessário É, com o tempo você tem o objetivo de se especializar em uma única área. é importante, seguindo isso que a Bruna está falando, que o profissional que ele comece a advogar, não que ele vá parar de advogar em outras áreas, pessoal, mas é importante que ele se coloque na posição, por exemplo, a Bruna, a Lohane, minha esposa, sempre gosto de citar ela porque é um ramo que eu acho que nem existia antes dela. Ela faz compliance trabalhista, no agronegócio. Ela se posiciona dessa forma. Qual que é a importância disso? Mesmo que ela, talvez, aqui no escritório a gente não faça, por exemplo, a gente não atende reclamante e outros setores, mas mesmo que ela fizesse, se ela se apresenta como uma advogada de compliance trabalhista no agronegócio, é muito mais fácil das pessoas compreenderem o que ela faz, é muito mais fácil delas procurarem ela, ainda que ela pegue outras áreas. Não é porque ela faz isso que ela não pode fazer, talvez, um previdenciário para complementar, como a Bruna disse, ou umas sucessões, ou pegar um inventário. Mas ela se posiciona e ela se mostra como uma advogada de compliance trabalhista no agronegócio. Isso diferencia ela, talvez, nós somos 1 milhão hoje, talvez coloca ela com concorrente de uma ou duas advogadas, ao invés de concorrer com 1,1 milhão de inscritos, que nós somos hoje. Então, o importante é que você decida, não que você vá abrir mão do resto, mas que você se posicione de alguma forma. Por exemplo, se sua tia não sabe que você trabalha com regularização fundiária no agronegócio lá em Rondônia, como que ela vai te indicar um cliente? Se ela acha que você é só um advogado. Não que você não possa pegar, como eu disse, família, sucessões, mas se ela não compreende que é isso o seu foco, ela nunca vai te indicar um cliente, provavelmente, né, Bruno? Exatamente. Então, aqui, a minha cidade, tem um tio que é produtor, tem um parente, um vizinho que conhece, parente que produz e não sei. É, o pessoal muito se conhece. Uma cidade pequena, a gente tem 100 mil habitantes aqui. Todo mundo se conhece. E a economia aqui, ela é muito movida pelo agronegócio também ainda. E o Marco, nosso associado, estava aqui falando, né? Conhecer o dia a dia do produtor e os termos. Um advogado iniciante é importantíssimo ele conhecer os termos que é utilizado no agronegócio. Porque, assim, na hora de redigir um contrato, uma peça, tudo você precisa saber os termos que são utilizados. Não adianta. Até, e até mesmo para compreender a negociação que o produtor fez, né? Muitas vezes o produtor te liga e fala: Olha, Bruno, eu preciso fazer um contrato. É com isso, isso, por causa daquilo e daquilo. Se você não conhecer o que é a soja, o que é um saco de soja, como é feita essa transação, como eles negociam isso, como que você vai redigir um contrato? Como que se você conseguir pegar aquela combina que a gente fala, né, para passar para o papel? Porque isso vai passar por você. O que é necessário, né? Colocar no contrato de arrendamento, o que a gente quer preservar, no contrato de parceria, pensar Qual a diferença entre os não só dois? no produtor em si, mas também, eu quero preservar o solo. É isso, qual a diferença entre os dois? As espécies, tem vários mais, tem gado, notei aqui, a criação de gado, ave, carneiro, essas coisas. Então, assim, é importante saber isso também para você deixar um contrato com a cara do seu cliente. E não adianta
você impor o que você quer para o seu cliente, né? Ah, eu tenho uma ideia assim e eu acho que você tem que fazer desse jeito. Você tem que ver a necessidade dele e adequar a necessidade ao meio jurídico, à realidade. Então, não adianta a gente chegar e impor um serviço que não vai ter efetividade, não vai satisfazer, não vai deixar seu cliente feliz, não vai dormir tranquilo. Eu e a Lohane gostamos de dizer aqui no escritório que o mundo dos modelos jurídicos acabou. Hoje em dia, o cliente é como se fosse uma mão e a gente uma luva. A gente precisa achar a situação que se adequa a ele. E no meio rural a gente vê isso ainda mais, porque o meio rural tem muitas peculiaridades. Eu estou vendo o Marco falar aqui, tem que se familiarizar com o que o produtor acha, conhecer as medidas. Pessoal, as medidas, para quem não conhece, aqui é do hectare, elas variam de acordo com a região. Então nós temos o hectare em Minas, nós temos o alqueire goiano, acho que tem o alqueire do norte, e elas são diferentes. Então, é preciso que a gente compreenda tudo isso para que a gente possa conversar com o nosso cliente, que senão a gente está falando outra língua. Inclusive, um dos associados me contou, acho que foi na semana passada, foi recentemente, que ele recebeu um cliente e ele falou o seguinte: eu larguei meu advogado porque ele não sabia as medidas não lembro se era o que ele goiano, um negócio assim. Olha que peso isso tem. Você não passa confiança nenhuma para o seu cliente. Bom, gente, mas como que a gente vai. Bruna, eu não tô te ouvindo. Acho que tá Luiz, mudo. deu uma travadinha aqui. Fala, que eu. Tá me ouvindo agora? Agora voltou. Pode falar, Bruna. E uma, assim, em relação a iniciar a advocacia, sobre a geração a gerar conteúdo também, né? Gerar conteúdo para a internet, gerar conteúdo no Facebook, ter uma conta pública. Eu acho assim, no início da advocacia, você fornece sem estar vendendo a sua imagem, o seu posicionamento. Então, para início, você ser advogado, você tem que escolher fazer algumas renúncias nas redes sociais. Né? Se você quer um perfil de advogado, colocar lá, advogado, fulano de tal, é interessante você imprimir a sua imagem lá de forma mais clara possível. Não é postar todo dia, talvez, o shopzinho, o futebol e tal. É passar a sua imagem através do seu perfil. Nada contra quem faz, né? Você quer ter um perfil normal, um perfil privado, você escolhe. Mas quando você quer passar por meio do seu perfil, a sua imagem de advogado, ou advogado especializado em alguma outra área, você tem que vestir a camisa e todo dia. Se adequar, né, Bruno? Se adequar ao seu público. E não adianta esse negócio, pessoal. Todo mundo tá no Instagram. Se você agendar alguma reunião com algum produtor, ele vai te ver antes no seu Instagram, vai ver o que você está fazendo, ele vai ver se você está produzindo conteúdo a respeito do agro, de previdenciário ou de família, ou de reclamante. Ele vai ver isso tudo. E se ele não vê, o filho dele vai ver e vai mostrar para ele. Então, é muito importante que a gente faça, às vezes, algumas concessões, né, no nosso perfil, para que a gente possa ser bem atendido, se aparentar confiável, pelo menos, né, Bruna? Exatamente. Uma coisa que me marcou muito foi quando eu comecei eu conversei muito com a Lohane e ela falava assim, antes feito do que perfeito. E no início eu tinha muito medo, o que vão pensar? Eu vou postar isso, eu vou mudar todo o meu perfil e tal. E eu fui, não importa, gente, não importa quantas pessoas curtam, não importa quantas pessoas compartilhem. O importante é você fazer. Você fez, você errou, é aprendizado. A gente condena muito o erro, né? E, na verdade, o erro é consequência de algo que você fez. Pelo menos teve a iniciativa de fazer e se errou, aprendeu. E eu acho muito legal você falar isso, Bruna, porque é uma das nossas premissas da família Ábrada, que é R rápido, R hoje, para que você aprenda rápido. E por isso que lá dentro a gente se apoia, é um espaço livre de julgamentos. Sabe por que tem que ser livre de julgamentos, pessoal? Porque os julgamentos inibem o aprendizado. E o tanto de coisa boa que a gente aprende perguntando.
Eu adoro as perguntas de quem é produtor. Por exemplo, a Edvige, ela tá aqui na live e ela estava mostrando pra gente recentemente como é o capim-elefante na propriedade dela. Gente, que coisa fantástica. Você já tinha ouvido falar daquilo, Bruno? E olha que legal, ela estava mostrando pra gente, eles fazem silo e ele tem uma produção orgânica muito maior do que as outras culturas que eles fazem silo. Olha que indicação fantástica que a gente pode dar para o nosso cliente que produz gado, por exemplo, a um custo muito menor. E isso, muito obrigado por compartilhar com a gente lá dentro de vídeos. Exatamente. Há tantas outras espécies de produtos que a gente ainda nem conhece e é produzido em várias regiões diferentes. Então a É o gente. pirarucu de 3 metros do Emanuel, né? Exatamente. E dentro e entrar na família Ábrida me deu muito essa noção das diferenças regionais. Né? Eu não tinha noção que aqui. Eu estou aprendendo ainda a advogar, né? Eu não tinha Todos nós noção. estamos, Bruna. Eu não tinha noção dessas diferenças, que lá no sul, sudeste, o agro está mais avançado. Aqui ainda a gente fala que é o ciclo 1 do agrarismo ainda, né? Lá no Pará, no Maranhão. Então, assim, é muito interessante você buscar esse conhecimento, conhecer também, não é só a gente falou, né, das necessidades do produtor rural, mas também conhecer as necessidades da região em si. Qual é a cultura que é aqui, né? Quais os povos que vivem aqui, a história da região. Então, tudo isso interfere, né, na hora de você advogar no agronegócio. Luiz? Eu que travei, eu acho. Minha internet está um pouquinho ruim. Umas Ó, acho que voltou. perguntas, vamos ver aqui. Vamos lá. Quais são as perguntas? Tem aqui. Moro em Belo Horizonte, acabei de me formar, é um recém-formado. Aqui ganho e precisa trabalhar muito para isso. No agro, você sabe qual é o salário médio inicial? Olha, gente, essa questão. Você está me ouvindo, Bruno? Sim, tô. Você está conseguindo me ouvir? Ah, perfeito. Eu acho que ficou mudo aqui um período. Bem, pessoal, essa questão de precificação de honorários, assim, a gente não tem como parametrizar dependendo da região. Aqui na minha região, eu não sei parametrizar isso, você sabe, Bruno? Porque como nós somos autônomos aqui, é um pouquinho diferente do salário, né? Sim, não tem como a gente fixar um preço médio. Se você recebe fixo como advogado, você vai pelo teto do salário, né? Teto salarial ali, ou salário de início, né? Mas, assim, quantificar quanto que vai ganhar vai depender muito se você vai trabalhar com uma Da sua empresa. especialização, experiência, plano de carreira, envolve uma série de outras questões. E assim, é importante a gente mencionar também que ainda que existam escritórios que tenham advogados, cada escritório tem uma política diferente de trabalho. Então tem aqueles que pagam melhor, aqueles que pagam menor, tem aqueles que exigem mais, exigem menos, aquele que... A minha irmã trabalhou em escritório uma vez, que ela viajava uma, 2 vezes por semana, ela morava em Uberlândia e ela ia para Manaus para o Maranhão. Então, assim, tem que avaliar toda essa situação. Não tem como a gente falar, olha, são 8 horas e o salário é tanto. Eu acho que isso não se parametriza mais para profissão nenhuma, na verdade, né? Exatamente. É muito complicado esse negócio de colocar valor no trabalho, né? Eu também acho. Pessoal, eu vi que tinha algumas indicações de livro aqui, eu pedi licença à Bruna para aproveitar. Eu tenho alguns aqui, eu vou pegar um que eu acho que todo mundo da Abra, se não comprou, deveria comprar, porque a gente teve aula com ele, que é o do Marcos Reis, Crédito Rural. Só esse livro aqui é essencial para quem quer trabalhar com crédito rural. Ele é o manual mais completo, na minha opinião. Eu sei disso porque outros associados usam, alguns professores que eu conheço também usam ele. Também temos o Lutero. O Lutero é muito bom também, o Lutero de Paiva. O Lutero tem uma visão mais pró-produtor rural, o Marcos Reis nem tanto. Então, dependendo do nicho também. Para quem gosta de tributação no agro,
esse livro aqui tem que ser a Bíblia de vocês, que é Tributação Federal no Agronegócio, do Leonardo Loubet, que já esteve conosco num curso em Cuiabá. Muito bom esse livro também, quem tiver oportunidade. E quem gosta de holding, eu tenho alguns também. Acho, Luiz, que o livro vai depender muito da Tenho, área que eu for atuar também, né? é, e sem dúvida. Pessoal, assim, eu não vou te mostrar um livro de ambiental aqui, por exemplo, porque eu não atuo com ambiental. Então, aqui nesses livros aqui, vocês não vão achar nenhum de ambiental. Vocês vão achar alguns de agrário, de empresarial. Esse aqui do Mamed de holding vai estar na minha biblioteca. Esse aqui da Daiane vai estar na minha biblioteca. Mas eu vi que a Bruna tem um monte de livro também. Eu vi seus stories, Bruna. Cadê seus livros? Meus livros estão lá na outra sala. Aí eu me Bruna? interesso muito pela área do direito agrário. Estão escutando, Luiz? Tô, agora voltou, deu uma Oi? travadinha. Aqueles livros são muito voltados para a questão dos contratos agrários sobre o direito agrário em si. Eu gosto muito dessa área. Eu quero seguir a questão do crédito rural, propriedade, contratos, essas coisas. Mas assim, você quer conhecer um pouquinho mais do É uma direito? área muito legal, Bruna. Tem um do Renato Buranello, que pega Sim. um amparado geral, um manual. Então, para você que tem interesse, aprender um pouquinho de agronegócio, ele fala um pouco de tudo. E tem outros livros E o também, não Buraco. vou me recordar. Mas os livros Tem um da que eu Silvia peguei... Ortiz também, que é muito bom. Luiz, a live vai ficar salva? Vai ficar salvo sim. Lembrando, Fica pessoal, essa live aqui vai ficar salva só essa semana aqui no nosso Instagram da Abra. Depois ela vai ser deletada e incluída no nosso portal de associados com exclusividade para a nossa família Abra. Essa, assim como todas as lives desse mês do advogado. Depois, quando a live ficar salva, a gente escreve o nome dos autores e os livros lá, nos comentários. Tem alguém perguntando aqui se tem como a gente passar o nome dos autores. Nos comentários, depois a gente deixa o nome e os doutrinadores. E não Então, preocupa não, gente. Tem coisa pra caramba para vocês lerem. Luiz, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Algo mais? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu vou tirar uma foto, eu tô vendo uma pergunta aqui. Eu vou tirar uma foto e colocar no history, no history do meu Instagram, esses livros todos, porque são muitos livros, pessoal, para vocês poderem conferir. O Instagram é Luiz Martins Romani, com 2 N's e no final, tá bom? E, pessoal, eu gostaria de agradecer, deixa eu ver aqui, acredito que seja interessante no curso para abordar a realidade financeira do mercado, mas a gente deve existir escritórios voltados para o agro, explicitar médias de mercado. Olha, gente, a gente não tem como ficar mensurando quanto os outros remuneram os seus profissionais, e eu acho que é complicado até a gente perguntar isso para eles, mas a gente pode tentar verificar o que que faz, mas a nossa advocacia ela é autônoma, então a gente não tem como precificar esse tipo de trabalho, tá bom? Bruna, eu gostaria de te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. É um prazer conversar com você sempre. É um prazer te ter na família Ábrada conosco. Você contribui muito. E um bom. Você quer? Pode falar. Não, o prazer é todo meu, Luiz. Eu fico... eu aprendo todo dia. Lá a gente compartilha todos os conteúdos, né? A gente fala que conteúdo bom é conteúdo comprado. E eu sou muito grata pelo convite. E foi minha iniciação no mundo das lives, né? Quem sabe vem outros por aí. Quem sabe não, Bruna. A gente já pode marcar a próxima. Agora você vai começar a fazer live toda semana. Mas, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje à noite a gente vai ter a segunda aula do nosso curso e hoje a gente vai trazer conceitos práticos do agro. E quando eu falo conceitos práticos do agro, não é o que é uma CPR, uma CIR, nada disso. É o que é uma saca de soja, quantos metros tem um hectare,
porque isso sim é um valor que você precisa entregar para o seu cliente. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nos vemos às 19h30, junto com a Bruna, que vai estar lá, eu tenho certeza, e todo mundo. Um abraço, pessoal. Boa tarde, Bruna. Bom trabalho. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Daqui minha família, toda aqui assistindo, minhas tias, meus tios, muito obrigado. O pessoal do escritório Que também aqui, bom. da Lei Alberto Sejam Log, bem-vindos, assiste. pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Um abração. Tchau. Muito obrigado a presença de todos, pessoal. Um bom trabalho a todos e uma boa tarde. Boa tarde.